O projeto Ciclo de Palestras sobre Saúde Digital, CPSD, é promovido pelo Núcleo de Tecnologias Digitais e Educação à Distância em Saúde, NUTEDES, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, sob coordenação do professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira, em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, UNASUS, e o Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, do Ministério da Saúde. Objetivos do projeto CPSD: qualificar os trabalhadores da rede de atenção à saúde, promover a cultura de práticas e ensinagem em saúde digital, prover a governança e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde por meio das tecnologias digitais da informação e comunicação. Importante: o projeto CPSD emite certificação para aqueles que comprovadamente assistirem a, no mínimo, 20 webconferências. Os encontros virtuais são realizados pela plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa de forma síncrona e disponibilizados no canal do NUTEDES no YouTube. NUTEDES UFC. Siga-nos nas redes sociais: Instagram, @NUTEDES, UFC, Facebook, @nutedes.ufc. Acesse a web rádio do NUTEDES, disponível pelo site nutedes.ufc.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos começando mais um bloco do nosso ciclo de palestras Saúde Digital. Estamos muito felizes em desenvolver esse projeto de extensão da FAMED e UFC através do Núcleo de Teleeducação à Distância, né, TEGIAS, que é o NUTEDES, mas também é uma parceria com o Telesaúde Brasil Redes, um programa do Ministério da Saúde. Então, assim, estamos muito felizes, o bloco todo foi muito bem costurado para falarmos de telediagnóstico, de telematriciamento, mas não podíamos começar sem saber um pouco da história. E dentro dessa história, o professor Dr. Luiz Roberto, ele se confunde com essa história, né? Ele remonta, traz a dele, traz a implantação do núcleo, traz a história da Ruth, traz a história de outros, né, parceiros. E aí, enfim, nós vamos ter também como moderador o Dr. Gustavo, que está lá agora nesse momento na Suécia e vai trazer um pouco também desse espelho, né, do que a gente considera como talvez mais avançado, ou talvez não, né? Então, assim, ele vai trazer esse contraponto aí com esses títulos que vão desfilar aqui, né? Historicamente, rádio, oftalmo, cardio, dermato, mas a gente sabe que tem muitas outras áreas da medicina e até de outros colegas profissionais de saúde, como a teleodonto também, mas enfim, a gente vai discutir isso um pouquinho hoje, né? Eu vou deixar que eles se apresentem, né? Que eles deem as boas-vindas. E o nosso ciclo de palestras acontece às terças e quintas, sincronamente, entre 12 e 14 horas, mas depois assincronamente, após a edição. Ele vai ficar disponível no canal oficial do NUTEDES no YouTube. Então, assim, muito obrigado por vocês estarem conosco, entendam, participem, colaborem, apliquem, façam parte dessa comunidade de ensinagem e práticas sobre saúde digital. Obrigada, mais uma vez, aos nossos ilustres webconferencistas. Primeiro, eu quero agradecer aí ao Gustavo pela disponibilidade. Ele está na Suécia, uma hora dessa lá, já é a hora que está dormindo. Ele está aqui conversando conosco, são aí mais de 4 horas de diferença de horário, né, Gustavo? 4, 5 horas de diferença. 4, 5 horas, quer dizer. Então, já estamos aí já no começo da noite, ali onde o Gustavo está. E o Gustavo é um amigo muito querido que chegou aqui como nosso aluno de graduação e fez parte daquele programa que incentivou brasileiros para irem ao exterior. O Gustavo foi para o Karolinska, depois voltou e depois retornou e está fazendo a continuidade da sua carreira e da sua formação. Espero que daqui a pouco o Brasil possa fazer um programa também para resgatar mentes brilhantes que saíram do país e que depois terminaram não voltando, porque o ideal é que, por exemplo, eu estou aqui já perto de me aposentar, consegui que a saúde digital se tornasse uma disciplina obrigatória no currículo
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Consegui também colocar no curso de pós-graduação uma disciplina de saúde digital, né, no programa de pós-graduação do Departamento de Cirurgia, e daqui a pouco eu me aposento e não apareceu ainda nenhum candidato que possa dar continuidade a esse trabalho, né? Ou seja, é preciso que haja continuidade, porque eu não vou durar para sempre. E o objetivo hoje aqui é falar um pouco de vocês sobre telemedicina, né, e sobre telesaúde, mas principalmente dentro do contexto pelo qual o Brasil está passando, para depois o Gustavo também fazer uma apresentação da vivência que ele está tendo com isso na Suécia, para que a gente possa estabelecer nesse contraponto, saber o que é que nós precisamos acrescentar a esse grande projeto que está sendo desenvolvido no Brasil em torno da saúde digital e não apenas da telemedicina e da telesaúde, né? O que acontece? No mundo todo hoje, a gente sabe que a transformação digital atinge a todos os setores da economia, da educação, do divertimento, do lazer, do direito, do comércio, da indústria, e é um caminho sem volta, porque as tecnologias digitais da informação das comunicações, que já foram denominadas de novas tecnologias, que já muitos ainda insistem em chamar de TI ou TIC, né? Se esquecendo que o que é disruptivo no uso dessas tecnologias é exatamente o elemento digital, o uso da linguagem digital, da possibilidade de você utilizar a linguagem digital, e causa a disrupção, mas com cuidado, porque essas disrupções elas tanto podem ser positivas quanto podem ser negativas. E não há outra maneira de você evitar o lado disruptivo de qualquer tecnologia se você não tiver em conta elementos fundamentais, principalmente a educação, não é só a formação básica, e além de educação, é preciso que você esteja bem atento a questões relacionadas aos cuidados éticos, porque senão você termina dando oportunidade a uma série de infrações, inclusive no Brasil hoje. É preciso sempre lembrar que nós já estamos na vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que se assemelhou, tomou como base muito a lei similar que tem na Europa, né? Os cuidados com a preservação dos dados dos pacientes e a preservação de dados de modo geral, a GRPDF, parece alguma coisa assim. Eu não estou lembrado do termo aí usado para a lei da Europa, né? Mas, enfim, o que eu quero é que a gente possa estabelecer esse contraponto, porque o Brasil chegou, inclusive, no início desse novo governo, a criar uma nova Secretaria de Informação e em Saúde Digital. Essa secretaria absorveu alguns departamentos, como, por exemplo, o DataSUS. Já havia criado um departamento de saúde digital que estava na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, como o DataSUS estava lá, e essa secretaria, então, hoje tem esses dois departamentos e mais um outro departamento, e esses departamentos, eles trabalham de forma convergente para que o trabalho de implantar e implementar e dar no futuro uma chance de que tudo isso se consolide, tá certo? Fica muito melhor se você tiver uma política voltada para isso, né? No Brasil, por exemplo, os grandes documentos que falam da necessidade da saúde digital, alguns deles até vieram trocando de nome ao longo dos anos, né? Eles ainda falam muito na facilitação para a criação de recursos humanos, por exemplo, quando, na realidade, a maioria dos trabalhos internacionais hoje menciona que não se trata exatamente de facilitar, criar recursos humanos, e sim facilitar, criar força de trabalho para, especificamente, trabalhar em saúde digital, né? Muito bom. Então, vejam, um dos detalhes importantes no Brasil é a gente imaginar que a gente precisa vencer algumas lacunas e que a telemedicina e telesaúde, né, não são coisas novas, são coisas que já existiam há alguns anos, e o que tem acontecido, igual, por exemplo, na área da educação à distância online, é que tem surgido novas tecnologias
E, fundamentalmente, essas novas tecnologias hoje, elas precisam, né, de que os profissionais envolvidos em todos os setores, né, principalmente os três grandes setores, que são o setor da tecnologia em si mesma, né, o setor dos profissionais responsáveis pelo cuidado, que são os professores da área da saúde de um modo geral, e os professores das chamadas tecnologia de operação, que aí entra aí gestão, entra logística, entra planejamento estratégico, entre outros, né? Elas precisam de pessoas que entendam do negócio de saúde e, ao mesmo tempo, tenham formação, não apenas alfabetização. Elas tenham letramento e elas tenham literacia para que essas coisas possam funcionar de forma harmônica e também de forma convergente para que a gente possa obter os melhores resultados, né? Até pouco tempo atrás, por exemplo, nós tínhamos apenas 2 classificações para a área de telemedicina e telesaúde. Hoje, na própria lei brasileira, e isso foi um resultado muito interessante depois da pandemia, porque nós trabalhávamos no Brasil com ações de telemedicina, de telesaúde, discutindo se era melhor usar telesaúde e telemedicina, uma discussão que termina ficando um pouco sem sentido, porque as duas existem, as duas têm que trabalhar de forma convergente e harmônica. A gente só falava isso pensando, ora, na teleassistência, e nessa teleassistência a gente não podia fazer de forma direta entre o profissional de saúde e o paciente que estava precisando da atenção à saúde, ou então a gente falava no telediagnóstico, e tudo se encerrava por aí, né? E hoje a gente sabe que, principalmente agora com o advento e o crescimento, né, esfuziante das inteligências artificiais, surgem diversas outras possibilidades ligadas não só, né, ao diagnóstico, mas ao telemonitoramento, a possibilidade de você acompanhar um paciente de forma segura e monitorizar o que ele precisa sem necessidade de internação hospitalar, a possibilidade de você fazer coisas como a medicina de precisão e aumentar a participação do paciente de forma consciente na própria gerência dos cuidados de saúde, com a sua melhor compreensão do seu próprio estado de saúde, isso aumentou bastante. Do mesmo modo, a gente falava em telesaúde e até pouco tempo falávamos em 3 grandes objetivos da telesaúde, e hoje a gente já sabe que existe um grupo chamado 4º objetivo. Enfim, a situação no Brasil, né, frente à situação internacional, ainda é uma situação de grande defasagem, né, mas principalmente porque nós ainda não tivemos condições de oferecer alguns cuidados, como, por exemplo, prestar atenção na necessidade de formar a força de trabalho e não ficar pensando só em recursos humanos. Nessa formação da força de trabalho, por exemplo, o Gustavo poderá acrescentar muitas coisas sobre isso, destaca-se a necessidade de começar a ensinar o que é saúde digital, telemedicina, telesaúde, e telediagnóstico, e prontuário eletrônico, dispositivos de apoio à decisão, sistemas de registro em saúde. Tudo isso é coisa que precisa começar a ser ensinado, por exemplo, nas graduações da saúde, e no Brasil, poucas faculdades de medicina, pouquíssimas faculdades de outras áreas da saúde já acordaram para a necessidade de inserir nas suas cargas dos seus currículos possibilidades dos alunos, ao conseguirem sua graduação, já conseguirem entrar no mercado de trabalho conhecendo, inclusive participando do desenvolvimento de muitas dessas ferramentas, né? Nessa linha, por exemplo, temos o exemplo da Alemanha, que desde cerca de 40 anos atrás, eu peguei um trabalho outro dia e vi isso comemorando qual é a experiência que tem na Alemanha de ter inserido o ensino do que hoje se fala em saúde digital já por 4 décadas. O Brasil ainda não reconheceu a saúde digital, e isso é outra grande lacuna, sequer como uma tecnociência. No mundo todo, já se sabe que o que hoje se fala como saúde digital já é reconhecido como tendo um caráter técnico-científico, portanto, já é uma ciência, né? Só que é uma ciência multi, inter, intra e transdisciplinar
no Brasil ainda não se aceita a saúde digital como uma ciência, o que traz efeitos extremamente deletérios. Da mesma forma, por exemplo, que outra lacuna, uma das 4 grandes lacunas, a terceira é essa que eu vou mencionar agora, ela não ser reconhecida como área de atuação dos profissionais da área da saúde, principalmente do médico. Isso traz um prejuízo muito grande, por exemplo, que é você não ter, por exemplo, condições de colocar em nenhum hospital do Brasil uma residência médica em saúde digital, simplesmente porque ela não é considerada uma área de atuação do profissional de saúde, principalmente do médico. Não tem como colocar uma residência. Quando você não reconhece o status de ciência da telesaúde, você simplesmente impede que seja ofertado um número suficiente de curso de pós-graduação, de mestrados e doutorados. E mais engraçado, no Brasil há um contraste. Mestrados e doutorados profissionais e a saúde digital, por ser uma ciência, uma tecnociência, tem tudo a ver com o profissionalismo, com a possibilidade de oferecer cursos profissionalizantes, né? Entretanto, você não consegue oferecer um mestrado, um doutorado profissionalizante, porque em saúde digital ela não é reconhecida como área de conhecimento. Aí a CAPES simplesmente não deixa criar nada. Então, você vai lá na Medicina 1, Medicina 2 e Medicina 3, você só tem um curso, que é o mestrado, que é o da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E esse curso, ele começou pela área da educação, depois foi para a Medicina 2 ou foi para a Medicina 3, se não me engano, né? Mas no Brasil, eu passei 6 meses aqui preenchendo uma PCN, em convênio com outra universidade, e no final das contas, quando a gente manda uma PCN para a CAPES, eles respondem com umas coisas tão malucas que a gente pensa que eles nem leram a PCN direito, né? Muito bem. Assim, não é possível dissociar o aspecto, tá certo? Educacional das possíveis ações de telemedicina e telesaúde que querem ser implantadas. Adianta estar discutindo o conceito de o que é telemedicina, o que é telesaúde? Muito bom. Há algum tempo atrás, talvez até interessasse, né? Porque muitas pessoas achavam que telemedicina era algo que estava mais associado ao ato médico, portanto, precisava ter um rigor maior. Telesaúde era quando os cuidados ou as ações eram exercidas por profissionais que não fossem da área médica, fossem profissionais das outras áreas. Mas, na verdade, como toda a saúde, o ideal é que todos os profissionais de saúde trabalhem de forma convergente para melhorar a qualidade da jornada de saúde do paciente. E é esse exatamente, melhorar a qualidade da atenção em saúde, que constitui o primeiro grande objetivo da saúde digital, né? Entretanto, é preciso lembrar que se você não tiver gestão, certo? E você não tiver um contínuo esforço de pesquisa e publicação, não tiver bibliografia de bons resultados de pesquisa, de sugestão de pesquisas, você dificilmente vai conseguir que a telemedicina e telesaúde tenha uma consolidação sem trazer riscos e prejuízos para os pacientes cuja qualidade da saúde você quer melhorar. Ou seja, é preciso você lembrar que você precisa ter o uso das chamadas tecnologias de operação, e a gestão é uma delas, e todos nós sabemos no Brasil o problema de você encontrar gestores para a Secretaria de Saúde dos municípios do interior, né? Por quê? Porque muitas vezes você não tem ninguém que entenda de gestão, que seja da área da saúde, para assumir uma Secretaria de Saúde. É muito comum você ver que algumas pessoas da área da saúde terminam indo fazer uma formação em gestão para assumir essa posição, mas eles não saem preparados para fazer essa posição e desenvolver esse trabalho logo que eles terminam os seus cursos. Por quê? Porque na área da saúde, a maioria das vezes não se ensina nada sobre planejamento estratégico, gestão, sobre governança, sobre coisas que são impossíveis de serem assumidas simplesmente pela tecnologia digital da informação e das comunicações. Tá certo? Vamos adiantar aqui um pouquinho. Bom, na verdade, um dos primeiros problemas da saúde digital enfrentado há algum tempo foi o fato de, quando tudo isso começou, ou seja, quando começou a se utilizar os primeiros dispositivos computacionais, que eram muito mais analógicos do que digitais,
eram muito mais mecânicos do que digitais, começou-se também a criar uma série de nomes para essa nova área que surgia e que ninguém sabia onde é que ela exatamente ficava. Quando você vê uma fotografia de um dos primeiros computadores criados no mundo, né, o ENIAC, né, você via que havia toda uma quantidade de equipes que ficavam ou trocando as válvulas, né, do ENIAC, porque ele era um computador a válvula e as válvulas no instante esquentavam e queimavam com muita frequência, e tinha também uma quantidade enorme de pessoas que ficavam lá ligando e desligando os botãozinhos para poder fazer a programação, né, do computador. O crescimento, a evolução, né, desses dispositivos informacionais e computacionais é que foram fazendo com que fosse possível trazer o computador para a área de se tornar um aparelho praticamente doméstico. Eu agora estou aqui conversando com um colega que está na Suécia, com uma diferença de horário de não sei quantas horas, estou usando aqui um computador portátil, ele provavelmente também está usando lá um computador portátil, com uma potência inúmeras vezes maior do que os primeiros computadores que surgiram, e com a possibilidade de nós realizarmos comunicação com diversas finalidades. E isso viabiliza ações de educação, ações de aprendizado, ações de pesquisa, ações, inclusive, de atenção à saúde. E, num determinado momento, a Organização Mundial de Saúde disse, olha, rapaz, veja, todos esses nomes que foram sendo criados, ele está trazendo mais consequências negativas do que positivas. Por exemplo, uma das consequências muito negativas era causar mais desentendimento entre as pessoas do que convergência. Ficava alguém dizendo, não, o nome bom é esse aqui, não, o nome bom é esse aqui, não, o nome bom é esse aqui. Muita gente não sabe que o termo informática, está compreendendo? Surgiu depois do termo computação, e a partir daí, computação médica e computação em saúde se tornaram termos ultrapassados, né? Mas o termo informática não veio da ciência da computação, né? Embora tenha começado com profissionais que eram ligados às ciências exatas, da área da computação, né? O termo informática veio a partir de um instituto de pesquisa em informação, tá certo? Da ciência da informação, na Rússia, e na França o termo informatique médicale ganhou uma prevalência muito grande, e a partir daí muitos países da Europa começaram a ver a importância de utilizar esses recursos, né? Mais à frente surgiram os termos e-saúde, e-health, que também não chegaram a se firmar. Depois houve a proposta de que o melhor termo era informática biomédica, mas nos Estados Unidos eles acharam que deveriam criar uma área que fosse específica da classe médica, dos profissionais da medicina, e denominaram de informática clínica, até que, em 2018, a Organização Mundial de Saúde, numa célebre reunião, a 71ª reunião, se não me engano, com um grupo de pesquisadores do mundo inteiro, de todas as diversas áreas que estavam implicadas e interessadas, propôs que Digital Health, saúde digital, se tornasse o termo a ser adotado internacionalmente para representar todos os outros termos, inclusive como um mecanismo de combate ao tribalismo. Velho tribalismo. O pessoal da computação médica acha que a palavra computação é mais importante do que informática médica, e fica brigando para ter o nome computação médica, né? Então, na realidade, essa história de tribalismo só faz provocar atrasos. Hoje, o que nós devemos fazer, e o Brasil, inclusive, embora não tenha atualizado de forma muito atenta com alguns documentos que já estão aí, mas são documentos seminais que precisam ser conhecidos, também já adotou a terminologia de saúde digital, né? Bom, telemedicina e telesaúde têm 3 pilares básicos. O primeiro deles é educação em saúde. Todos os participantes dos 3 grandes grupos profissionais que ajudam a formar a força de trabalho para a área da saúde digital, o grupo dos profissionais ligados às tecnologias, o grupo dos profissionais ligados às áreas da saúde, todas elas, e o dos profissionais ligados às chamadas tecnologia de operação, eu já mencionei várias vezes aqui, né? A parte de planejamento estratégico, gestão, governança,
todos esses profissionais, eles são profissionais que precisam entender do negócio de saúde. Né? Não é só pegar um determinado modelo de administração e colocar dentro da saúde que vai dar certo. Não. A saúde tem diversas peculiaridades que exigem que esse trabalho, esse esforço, seja um esforço conjunto. Fazer esses grupos conversarem entre si que é um dos grandes empecilhos, porque geralmente não é fácil fazer essas pessoas conseguirem esse trabalho convergente. O outro pilar básico é a tomada de decisão, e é curioso ainda lembrar que nós, profissionais de saúde, de um modo geral, ainda somos ensinados a tomar decisões sérias em ambientes de escassez, né, de informação e de dados, tá certo? E isso hoje, com o recurso das ferramentas que estão sendo criadas através de inteligência artificial, se torna uma coisa cada vez menos impactante, porque você pode perfeitamente usar ferramentas baseadas em inteligência artificial para dar sustentação e, portanto, é preciso que os profissionais de saúde entendam, e essas ferramentas, utilizando a inteligência artificial, não podem ser criadas simplesmente por quem sabe programar, porque não entenda do negócio de saúde, portanto, precisa da nossa participação, e algo que está crescendo bastante, é exatamente o monitoramento remoto. Né? Você hoje tem condições de utilizar diversas possibilidades do monitoramento remoto. Recentemente, por exemplo, eu vi um trabalho muito interessante mostrando como você pode monitorar pacientes de risco para desenvolvimento de câncer de mama, colocando um pequeno dispositivo vestível no sutiã dessas pacientes para diagnosticar através de ultrassonografia, que é transmitida à distância, demonstrando que aquela paciente já apresenta alguma alteração no tecido mamário, ainda em tamanho milimétrico, para você diagnosticar muito precocemente a possibilidade dessa paciente ter um câncer de mama, que se diagnosticado de 1 centímetro em diante, você já está praticamente com uma doença que a qualquer momento já pode ser sistêmica, ou seja, ter metástase à distância. E, obviamente, né, todos esses pilares, eles precisariam estar bastante atrelados, trabalhando com o apoio e em colaboração aos processos de regulação, né, para que você tivesse um passo acima do simples, tá certo, cuidado básico, e sim você ter o telecuidado, ou seja, a possibilidade de você oferecer, tá certo, uma integralidade, tá certo, de atenção à saúde, que hoje ainda deve levar algum tempo para ser atingido, né? Daí você poder dizer que a telemedicina e a telesaúde, à medida que os recursos tecnológicos evoluem, cria expectativas de várias ordens, né? Cria possibilidades que são indiscutivelmente crescentes, né? Até pouco tempo atrás, você não falava em medicina preditiva. Não é medicina preventiva, não. É medicina preditiva. É você poder já dizer que um determinado paciente está com tais e tais e tais alterações e que ele precisa, antes que ele tenha algum sintoma que o leve para uma atenção, ele já chegue nesse local de atenção e lá nesse local de atenção existam já os dados pregressos em um prontuário eletrônico, no registro eletrônico de saúde, e você possa, então, se antecipar a desfechos negativos quanto à saúde do paciente. Obviamente, isso causa inúmeras dificuldades, não só na área de tecnologia, mas dificuldades que também vêm do próprio comportamento das pessoas. Nós estamos ensinando medicina dentro de um padrão que já tem aí, 6 mil anos que nós ensinamos do mesmo jeitinho. E quando vamos querer fazer o ensino de uma forma mais avançada, você encontra resistências à educação à distância, etc. e tudo. Por exemplo, o Brasil, durante 20 anos, antes da pandemia, o Conselho Federal de Medicina resistiu seriamente à imposição, à possibilidade de você fazer teleconsulta. Só permitia a teleinterconsulta. A teleconsulta só era possível de ser feita se nas duas pontas tivesse um profissional de saúde. Quando, na realidade, a telemedicina, a teleconsulta, ela é e deve ser vista como um elemento de propedêutica,
Na verdade, você tem que, inclusive, ensinar o profissional médico quando ele não deve fazer a teleconsulta, né? E isso não é coisa que ele deva aprender depois. Fala-se muito em educação permanente, educação continuada, etc. E tudo. Olha, veja, a educação permanente, a educação continuada, ela pode ser muito facilitada com os recursos da educação à distância, mas não significa que você, porque vai utilizar a educação à distância online, possa dizer que determinadas coisas pode ser deixado para aprender depois. Na realidade, o profissional, o profissional de saúde, o médico em especialidade, ele precisa entrar no mercado de trabalho já sabendo o que é um prontuário eletrônico. No Brasil, não há necessidade de você usar um prontuário eletrônico para fazer telemedicina, teleconsulta, nem nada. Você não pode fazer, é fazer e não anotar. Mas tenha santa paciência. Não há quem não reconheça que se você fizer uma teleconsulta e você anotar num prontuário em papel que fica com você, a continuidade da atenção ao paciente no momento posterior vai ficar bastante prejudicada. É diferente se você tiver um prontuário eletrônico que, se o paciente precisar de uma segunda consulta e daqui a pouco não for aquele primeiro profissional de saúde que o atendeu por essa ou aquela razão, o profissional de saúde seguinte que for fazer a atenção pode dar continuidade e ver a história do paciente. E aí surgem diversos elementos que a gente passaria aqui a tarde toda discutindo em relação a aspectos éticos, a aspectos legais. O Brasil ainda tem uma infraestrutura que, apesar de ter melhorado bastante, ela ainda é precária, portanto, ainda existem populações que estão em situação, né, bastante desassistida no país, e aí vem o segundo grande objetivo da saúde digital, que é exatamente o de diminuir, tá certo, a inequidade. Portanto, é uma questão de equidade, ou seja, de dar oportunidade a todos os pacientes, a mesma chance de atendimento, ou seja, e quanto a isso, a teleinterconsulta é muito eficaz e muito útil. Por quê? Porque você não encontra especialistas, em todos os locais para disponibilizá-los de acordo com as necessidades, e mesmo você fazendo um grande esforço para formar médicos especialistas em saúde da família e da comunidade, ainda assim é preciso melhorar, tá certo? A disponibilidade de pacientes, de profissionais, de especialistas focais, para que isso possa melhorar, né, a atenção à saúde, tá certo? E existem outras necessidades, algumas das quais talvez a gente nem conheça nesse momento, porque são necessidades que são tão localizadas em determinados espaços e algumas localizações do país, que você até, né, não tenha conhecimento muito específico daquilo, né? Então, você precisa, além disso, fazer um esforço muito grande, não só para aumentar o número de profissionais na área da saúde, como está sendo feito agora no Brasil. Só o estado do Ceará aqui vai ter mais 10 faculdades de medicina. Você imagine como, se não tiver um bom planejamento para distribuir bem esses médicos, né, isso vai realmente redundar num grande esforço e talvez não resulte numa grande melhoria da qualidade da atenção à saúde, né? Muito bem. Outro detalhe interessante é que a gente precisa, portanto, relacionar o trabalho em telemedicina e telesaúde, né, aos chamados 4 objetivos da saúde digital. Eu já mencionei 2 aqui. Um deles seria melhorar a qualidade da atenção. O outro seria, um problema de equidade, de dar oportunidade igual a todos os pacientes de receberem a sua adequada atenção à sua necessidade de saúde. Sem dúvida que isso pode, se você souber gerenciar os gastos, racionalizar os gastos, você pode reduzir os custos. Não se trata de colocar mais médicos, tá certo, nas localidades brasileiras desassistidas, para eles ficarem pedindo o maior número de exame, mas sim para dar uma melhor resolutividade na qualidade da atenção à saúde, inclusive pedindo exames. Se você consegue fazer isso, você obviamente racionaliza custos e aí reduz gastos.
Porque sempre haverá uma diferença entre a quantidade de dinheiro disponível para gastar na saúde e a necessidade dos gastos para atender a população. Tá certo? Finalmente, você hoje já fala que com ações de apoio às redes e educação permanente em serviço, você consegue obter o quarto grande objetivo da área da saúde, que é você conseguir melhorar a satisfação do paciente com a sua jornada de saúde e melhorar a satisfação do profissional de saúde com a sua jornada de trabalho. Esse é o grande quarto objetivo que já está sendo mencionado. Você entrar aí em qualquer browser desse e falar o quarto objetivo da área da saúde, você vai ver uma confusão de coisas afirmadas, etc. e tudo. Mas o que é que você quer? Que o profissional de saúde possa se sentir melhor e mais satisfeito com a sua jornada de trabalho, porque ele não ficou simplesmente fazendo aquele trabalho como se fazia antigamente, que o médico virava o médico ao cardiologista, ao traumatologista, ao ginecologista, etc., era o médico au. A única coisa que ele sabia fazer era encaminhar. Por quê? Porque ele não tinha recurso. Né? Hoje não. Hoje ele tem recurso. E os recursos cada vez melhores, inclusive apoiados, né, por inteligência artificial. E, finalmente, o próprio paciente. Você imagine o que é o trabalho de um paciente que tem que se deslocar, viajar não sei quantas horas, etc., para resolver, às vezes, um problema que poderia ter sido resolvido até ainda quando ele estava na atenção básica, sem ter necessidade de referir para um local onde se tem uma medicina secundária, terciária ou até quaternária. Né? E, claro, muitas e muitas vezes, esse paciente volta e precisa da contrarreferência, e essa contrarreferência não existindo, isso vai implicar numa jornada de saúde de péssima qualidade. É o caso da mortalidade materna. Muitas e muitas vezes, por falta, né, de uma melhor interlocução entre o especialista em ginecologia e obstetrícia e o médico que está na atenção básica, por falta disso, uma paciente que tem um problema de hipertensão, engravida, etc. e tudo, vai para uma complicação, e todos sabem vocês, por exemplo, outro exemplo bem típico no Brasil é a paciente que tem câncer de mama e depende do SUS, e a paciente que tem câncer de mama e tem direito a uma consulta, uma atenção em um plano de saúde. Né? Geralmente, a evolução da doença nas duas é bem diferente. Né? Muito bem. Visto isso, né? Vamos lá. Essas expectativas, elas são passíveis de serem solucionadas? Falta de especialista em saúde da família e da comunidade. Por quê? 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção primária. Então, você colocar um médico que não entende a atenção primária, a atenção básica, para trabalhar, isso não está melhorando a qualidade da atenção à saúde. Isso é possível de ser solucionado? É. Nós começamos hoje a semana de acomodação para a oferta que está acontecendo no Brasil todo, e nós vamos participar aqui, a partir da Faculdade de Medicina, com apoio do NUTEDES, na formação de 2.000 médicos para 3 estados brasileiros, né, na área de saúde da família e da comunidade. Né? Então, é possível, sim, perfeitamente, você solucionar, tá certo, o problema da expectativa criada pela falta de especialistas em saúde da família e da comunidade. Tá certo? Se fôssemos fazer isso, oferecendo programa de residência médica e tudo, íamos levar aí uns 20 anos para conseguir atender a demanda existente hoje. Né? É possível solucionar o conhecimento dos profissionais da atenção primária? Sim, porque mesmo aqueles que se formam nessa área de saúde da família e da comunidade, eles vão precisar continuar, tá certo? A sua formação ao longo da vida. E isso hoje é possível de ser feito de maneira bastante típica. E já está sendo feito no Brasil, tá certo? Já existem os profissionais que terminam as especialidades, os cursos e tudo, eles são obrigados a cumprirem programas de atualização de 30 horas, que são todos programas que são dados através da internet, né? Portanto, essa necessidade de atualização, de interiorização do ensino médio,
e de melhora da qualidade do ensino e aprendizagem com o uso das tecnologias digitais da informação e das comunicações, não é um sonho, é uma questão de você simplesmente saber como utilizar e preparar as pessoas para isso. É impressionante como ainda a gente encontra grande resistência dentro das próprias faculdades de medicina, dos cursos de medicina, para implantar, por exemplo, recursos de tecnologia digital da informação e das comunicações, ou fazem implantações inadequadas, ou fazem implantações que não passam de uma repetição do ensino presencial na modalidade virtual, e isso aí termina trazendo mais complicações, porque as tecnologias digitais, por serem muito disruptivas, quando você apenas repete com a vestimenta digital o que você faz de errado no presencial, isso piora, ao invés de melhorar. Né? Muito bom. Os fatores críticos determinantes de sucesso, portanto, vão desde a melhoria da conectividade até a noção de que você só vai conseguir obter bons resultados e, principalmente, de sustentabilidade se você aderir à necessidade de convergência e compartilhamento, participando por todas essas outras etapas. Né? Não se trata de eu fazer. Nós ainda encontramos, por exemplo, muita resistência no Brasil todo das coordenações das secretarias de saúde dos estados e dos municípios das capitais em trabalhar com os núcleos de saúde digital que estão nas universidades. Infelizmente. É assim, é como se a maioria das secretarias de saúde dissesse: quem tem que fazer telesaúde somos nós, quem tem que fazer telemedicina somos nós. Tudo isso, no mundo todo, não começou por dentro do que equivale às secretarias de saúde. Tudo isso começou na mão de profissionais ligados às universidades, às empresas de pesquisa, e, portanto, é preciso que haja convergência e não haja tentativa de manter a dominação, quem é que vai mandar, quem é isso, quem é... Não, é aí onde entra o problema da governança. Né? Bom, dificuldades, né? Falta de projetos de tecnologia digital da informação específicos a longo prazo. O Brasil, graças a Deus, está fazendo isso, está com um projeto a longo prazo para introduzir a saúde digital. Outro grande problema e dificuldade é a falta de diálogo entre as várias entidades. Né? Há pouco tempo atrás, eu vi uma pessoa que está no alto escalão de uma secretaria de saúde aí no Brasil, não vou dizer aonde, porque não tem necessidade, perguntando assim com a cara mais inocente do mundo: por que as universidades têm que participar da telesaúde? Pelo amor de Deus. Me deu vontade na hora de perguntar: e por que a senhora com essa burrice toda, ou o senhor com essa burrice toda, está aí nesse cargo, onde o senhor está por uma questão de influência política, sem saber nem o que está fazendo? Porque quem faz uma pergunta dessa, sinceramente, demonstra uma ignorância fenomenal, como dizia aquele ator, né? Profissionais ainda de saúde com baixo letramento e inclusão digital, a maioria são profissionais que estão alfabetizados, mas não passaram disso, precisam melhorar os seus letramentos, né, e as suas literacias para serem mais efetivos e terem maior autonomia e metacrítica quanto ao que precisam aprender e quanto ao que precisam aprender, inclusive, nas suas atitudes, né, para que as suas competências não fiquem só nos conhecimentos, tá certo? E nas ações, eles possam ter atitudes, inclusive comportamentais, que facilitem, tá compreendendo? O trabalho necessário para implantar a saúde digital e, como já mencionei, o esclarecimento precário dos nossos gestores. Né? Ainda se vive muita situação de você improvisar um gestor para colocar como secretário de saúde do município, quando, na realidade, ele não sabe nada de como fazer aquilo. Né? Às vezes, faz a parte de infraestrutura. Por exemplo, aqui no núcleo, se a gente tivesse que dar esse curso para mais de 2.000 pessoas, como estão anunciando aí. Eles disseram inicialmente 2.000, mas na semana passada já mandaram um pouco mais. Né? Se a gente não tivesse infraestrutura, tá, para trabalhar com isso, um link de boa qualidade, tá certo? Se a gente... nós acabamos de reformar aqui
o núcleo, viu, Gustavo? Próxima visita que você fizer aqui, você vai ver um centro clínico, mas eu tomei o cuidado de aprovar no Vi Consune. pelas fotos. Pois é, eu tomei o cuidado de aprovar pelo Consune, tá certo? Uma política institucional de inovação, pesquisa e desenvolvimento em saúde digital, para que esse centro clínico estivesse previsto dentro dessa política, para que a gente pudesse dizer, não, isso aqui, olha, esse centro clínico está ligado a um compromisso da gestão superior da universidade com a atuação nas áreas de saúde digital, telemedicina, telesaúde, etc. E tudo. Combater, evidentemente, constantemente, né, a exclusão digital, e isso aqui nós já conseguimos esse ano, graças a Deus, que é ofertar na graduação, de forma obrigatória, uma disciplina de saúde digital, de introdução à saúde digital. Né? Estou oferecendo, talvez pela última vez, essa disciplina em caráter optativo, mas só para vocês verem como a parte de gestão é importante, inscreveram-se 20 alunos. Aí surgiu a possibilidade de eu mudar o horário da disciplina, tá certo? Para que a gente já pudesse assegurar o horário para quando ela fosse uma disciplina obrigatória. O simples fato de mudar o horário da disciplina para ser quarta de manhã e sexta à tarde fez com que o SIGA-A não deixasse matricular 17 alunos. Eu estou dando a disciplina para 3 alunos. Vocês verem como gestão é uma coisa importante. E como você ter um grande sistema, né, de gestão para alocação de alunos em determinadas horas para fazer uma disciplina e tudo, não é o que resolve o problema. Né? Quer dizer, você não tem flexibilidade dentro de um sistema de gestão para dizer, esses 17 que se inscreveram e não puderam porque o cigarro barrou, porque o horário dele estava incompatível. O que a gente faz com eles? Não se faz nada, eles simplesmente não fazem. Né? E tem lá um baita de um sistema que custou um bom dinheiro à universidade para ter, que é o famoso cigarro. Né? Muito bom. Vamos às reflexões, e aí o meu amigo Gustavo vai começar a me ajudar aqui nessa exposição. Né? Por exemplo, como é que você, Gustavo, vê, né, aí na experiência que você está tendo de ser formado como médico no Brasil e está exercendo medicina, né, num país completamente bem diferente, que é a Suécia, está compreendendo? A respeito desse sistema. Tenho certeza que um aluno de medicina não sai de um curso na Suécia, né, e nem os pacientes que você atende aí são pacientes que padeçam dessa grande praga que é a exclusão digital, né, como nós temos ainda no país. Né? Quer comentar alguma dessas coisas, por favor? Bem, quando a gente começa a falar de, por exemplo, exclusão digital, aqui na Suécia a gente tem uma população bem mais na melhor idade, né, como eu diria, muitos aposentados. Então, essa acaba sendo a maioria dos pacientes que a gente encontra no sistema de saúde. Né? E eles têm uma dificuldade em lidar com tudo isso, mas eles participam, eles veem os benefícios disso, por exemplo, de você não ter necessidade de em toda consulta estar fisicamente lá. Às vezes é uma consulta de retorno para discussão de exame de resposta de exame, ou exame de imagem, ou de avaliação de um medicamento, por exemplo. Você tendo uma dificuldade para se locomover, uma dificuldade para você sair, principalmente vai fazendo, dependendo do clima, como é que está fazendo. Então, eles podem fazer uma consulta, uma teleconsulta, né? Se não for por meio de aplicativo, pode ser por meio do telefone também. Então, a diferença de uma consulta para avaliação médica é bem importante nesse sentido. Né? Você não vai fazer uma avaliação física, você não vai fazer um exame médico, né? Você está lá fazendo uma consulta, uma discussão com um profissional de saúde, né? Sendo médico, sendo enfermeiro, sendo qualquer outro profissional. Fisioterapeuta, fazendo teleconsulta, como é que isso funciona? Então, essa parte da exclusão digital não é só da educação, de você saber o que é que funciona, você ter certeza, mas você também fornecer a melhor forma de acesso a isso, tanto ao profissional de saúde quanto ao paciente. Né?
Você não pode falar que tudo tem que ser digital quando você vai fazer uma teleconsulta e o paciente não tem acesso à internet, por exemplo. Ou se tiver acesso à internet, não tem acesso à internet pelo celular. Ou você está no meio de uma cidade do interior onde a conexão é ruim. Então, fica mais difícil, né? No Brasil, a gente tem dificuldade ainda com essa, pelo menos na época que eu estava trabalhando, acredito que hoje ainda com essa parte de definição. Mas eu tenho receio de fazer teleconsulta e ser enganado e eu prefiro ter uma consulta física, ou ter a mesma coisa que você falar que eu prefiro ter o papel na mão quando eu vou fazer qualquer tipo de documento, ou quando eu vou eu não gosto de comprar pela internet, porque eu gosto de ter as coisas na mão, olhar no olho. Tudo bem, você pode ser uma preferência, mas você tem que ter essa opção de escolha. Então, essa parte de exclusão, essa parte de exclusão digital, né? Aqui funciona essa inclusão digital, né? Aqui funciona bem, pensando principalmente nessa população, né? Como eu estava falando, a telemedicina não se restringe só a uma consulta, uma avaliação, né? Pode ser tudo, discussão de exame, discussão de medicamento. Às vezes você não precisa marcar uma consulta de retorno, ir lá, pegar o carro, ligar, parar no estacionamento, esperar meia hora para discutir, certo, a medicação que a gente passou funcionou? Funcionou. Então ótimo, então a gente vai fazer um retorno em 3 meses. Então isso é muito frustrante, perde tempo, perde recursos, sabe? E essa parte só se resolve se você fizer ensinar, não é treinar o profissional. Você não vai chegar, olha, você tem que clicar nesse botão, fazer tudo isso. Isso não funciona, sabe? Como é que, por exemplo, as redes sociais no Brasil hoje, todo mundo usa o WhatsApp. Até mesmo gente que com pouco nível de alfabetização consegue usar uma ferramenta como mensagem de texto por celular ou ligar. Isso não foi treinando, isso foi algo que chegou e todo mundo foi meio que tomado de surpresa e aprendeu a usar. Agora, o que tem hoje? Tem muito golpe por celular, golpe por mensagem. Então, não teve uma educação para a população em geral de saber o que é verdadeiro ou falso você recebendo mensagem no celular, por exemplo. Então, não é só você treinar a usar de forma técnica, mas você tem que fazer também uma educação, não só no banco da escola, na graduação, mas também uma educação de forma geral, por meio de campanha, por meio de qualquer tipo de ação que conscientiza a população de que isso é algo normal. Isso é de você ter um contato com um profissional de saúde via um aplicativo, via o telefone, via o computador, sem ter que estar no espaço local, é responsabilidade tanto do profissional de saúde quanto do paciente saber o que é que pode ser realizado. Né? Você estiver tendo por exemplo, uma dor no peito e você tendo uma história com risco de propensão para um infarto, por exemplo, doenças cardiovasculares, você não vai marcar uma consulta online para falar com o aplicativo com o médico. Você ou liga para o SAMU, que é uma forma de telemedicina, você realizar isso por telefone, ou você vai direto à emergência, dependendo do que for, né? Mas também o médico que precisar, por exemplo, fazer uma avaliação de uma dor abdominal, não vai realizar isso, talvez, por telefone, quando você precise fazer uma avaliação física, né? Um exame físico, você precisa sentir, você precisa tomar uma decisão. Então, todos esses receios de, mas não é a mesma coisa, não é seguro, não sei se está sendo gravado, isso é falta de conscientização. Educação para o profissional e conscientização para a população, né? Mas a experiência que eu tenho aqui é melhor, mas não é perfeita, né? Que o ser humano não é perfeito, então tem erros em todos os locais, mas aqui funciona de forma natural. Então, se eu falar para um paciente que eu quero que ele volte para discutir os exames, um paciente de 90 anos, ele vai falar, por quê? Você vai discutir os exames ou você vai me examinar? Eu não posso fazer isso de casa, eu tenho que realmente sair de casa para fazer tudo isso, você não pode fazer isso pelo celular. Você não pode mandar, às vezes, um e-mail com essas informações, direto o e-mail profissional. Então, isso abre muito, assim, muitas ideias para o paciente tem esse empoderamento, né, de decidir o que ele quer fazer, e é o profissional de saúde, o centro de saúde, que acaba tendo que se adequar, né? E tendo tudo isso preparado, um profissional que saiba diferenciar se você tem que fazer
uma consulta física no local, se você pode ligar, se você pode mandar um e-mail, às vezes você pode mandar documento via carta, por exemplo, os correios, ou se você pode fazer uma consulta via aplicativo, se o próprio paciente pode fazer essa marcação, isso é algo que você não aprende com um treinamento de 30 minutos quando você consegue chegar num emprego novo ou quando chega uma tecnologia nova. Isso você tem que saber, tem que ter uma base desde a faculdade, ou você já sendo profissional formado, com vários anos de experiência, você tem que ter um curso de atualização, né? Uma educação permanente, como o professor falou, para você não saber um programa específico, que isso aí é impossível, você aprender todos os programas e técnicas diferentes, mas para você ter uma noção. E a partir de você ter essa base, você consegue escolher o que for melhor, né? Então, não faz diferença se você vai usar o celular da marca A, B ou C, se você vai usar um computador, o programa X, Y, Z. O importante é você saber quando que pode fazer, o que não pode fazer, quais são as restrições, quais são os benefícios, os malefícios, né? O que é que não pode ser realizado. E você passando esse compartilhamento, você fazendo essa campanha de conscientização para mais profissionais de saúde ficarem mais tranquilos, você incentiva, né, toda essa parte de desenvolvimento de pesquisa, até mesmo nas próprias universidades, a criação de novas tecnologias, novos grupos de pesquisa e talvez até novas empresas, né, que saiam dos bancos da faculdade ou que saiam realmente de qualquer lugar. A gente precisa de inovação no nosso país, senão a gente vai usar para sempre tecnologias que vêm de fora e a gente não vai nem copiar, a gente vai basicamente só importar. Então, isso daí não é nada de bom. E até que chegue um ponto que isso seja natural, que você não pensar na tecnologia em si, mas se você não conseguir pensar na sua rotina de trabalho ou na sua visita ao profissional de saúde, sem as tecnologias. A tecnologia não tem que ser o centro, mas você tem que ver que, para chegar a um ponto de como que eu fazia isso sem usar essa ferramenta. Tipo, quanto tempo eu perdia, quanto recurso era gasto de forma desnecessária. Então, chegar a esse ponto seria o ideal. Seria o equivalente hoje a gente pensar como que eu resolvia tudo sem o celular. Tem alguns pontos negativos para o uso do celular, a gente usar isso o tempo todo? Tem. Mas o fato de você estar dependendo de um aplicativo, de um dispositivo com você, e você, quando você esquece o seu aparelho, você sente que está perdido, mas e você ficar distraído talvez, mas isso é individual, isso aí não é culpa do aparelho em si, é individual de cada pessoa. Mas tudo isso são coisas que a gente tem que discutir, e a discussão existe já no nosso país, mas muito pequena ainda. Foi feito muito esforço nas universidades, o professor Roberto foi um esforço enorme com o do TEDS na parte de saúde digital em Fortaleza, no Ceará, e na própria UFC, sem o professor Luiz Roberto, não sei nem se existiria, né? Então, começa pelas universidades, tanto na parte de educação, discussão, pesquisa, eu acho que começa por aí. Ok, Gustavo. Obrigado aí pela Da sua realidade da referência. UFC, professor, como é que está hoje? Como é? O senhor quer falar um pouco de como é que está a realidade da Veja, telesaúde na UFC? são as coisas que a gente percebe, né? Por exemplo, nós estamos em 2024, está compreendendo? E existem mudanças, que são mudanças bem interessantes, como, por exemplo, o fato, né, de que a telemedicina e a telesaúde hoje, elas não são mais coisas realizadas por medidas infralegais. Já existe uma lei, a Lei 14.510, de dezembro de 22, mas foi preciso vir a pandemia para que essa lei surgisse, né? Você viu, a teleradiologia conseguiu se impor. O Conselho Federal de Medicina permitiu a teleradiologia, o diagnóstico radiológico feito à distância por um médico, muitas vezes está trabalhando em casa, seguindo uma série de cuidados, etc. e tudo, mas não permitia a teleconsulta, né? Você tem um planejamento, mas você vê que tem um planejamento que tem um viés muito mais direcionado para adquirir ou conquistar ou ter embasamento
político, tá certo? E quando você faz isso, muitas e muitas vezes, algumas áreas e alguns stakeholders, digamos assim, são esquecidos ou são deixados de lado, né? Ao mesmo tempo, agora, está havendo aí uma discussão enorme a respeito de uma proposta de lei, de um decreto que veio assim de cima para baixo, modificando a formação da Comissão Nacional de Residência Médica, né? E nesse decreto você vê que há uma marginalização, não sei se intencional ou não, mas que está lá bem clara a marginalização de algumas instituições que não poderiam ficar fora da Comissão Nacional de Residência Médica, né? Como é que vai ficar isso? Não é isso? Ou seja, o nosso planejamento está adequado? Você falou realmente da educação. Na educação, é quando você consegue que essas tecnologias sejam incorporadas não apenas a partir de um mero treinamento. É quando aquilo passa a fazer parte da sua rotina natural de trabalho. É diferente você ver telemedicina e telesaúde, né, como elementos de propedêutica médica, tá certo? E, na verdade, quando você vê alguém que fez ali um treinamentozinho para saber como é que mexe com o programa tal, para poder fazer uma telemedicina e uma telecardiologia, ou uma telemedicina e uma telesaúde, que ele só sabe como é que aperta o botão. Ou seja, sem conhecimento dos fundamentos epistemológicos das coisas que ele está fazendo. Ele não conhece as coisas pelas bases, pelas suas causas. E qualquer tecnologia, toda e qualquer tecnologia, só pode ser bem avaliada se ela for avaliada à luz da filosofia, está compreendendo, que nos permita desenvolver senso ético, né? Se você não tiver senso ético no que está fazendo, você é apenas um apertador de botão. Se você não sabe justificar o que está fazendo, você só está apertando o botão. E isso provavelmente não vai trazer melhorias, né? Hoje, nós estamos lutando para que possamos ter, inclusive, utilização e participação na comunidade do AGHU-X. O AGHU foi um grande sistema de administração hospitalar criado para os hospitais da EBSER, e esse X aqui representa que já está em fase de teste um módulo para telemedicina e telesaúde. Portanto, a gente precisa ter uma aproximação cada vez maior dos sistemas, né, de serviços hospitalares do Ministério da Educação que está funcionando nos hospitais federais, tá certo? Para que a gente possa não só manter, mas ampliar, tá certo? As áreas atendidas, seja em ações de telediagnóstico, de teleconsulta, de telemonitoramento, de teleorientação, de telematriciamento, de tal forma que a gente possa, assim, avançar a qualidade da atenção à saúde como um todo, e não em coisinhas específicas, inclusive sem que a população possa participar adequadamente. É diferente a postura, está compreendendo? De um paciente que você menciona aí, com 90 anos de idade, e quando você diz, vem aqui, ele vai dizer, por que eu tenho que ir aí? E você tem que ter elementos para convencê-lo aí, do que você dizer, não, pai, caiu no senso comum, hoje todo mundo faz consulta pela... Hoje eu adverti, olha, pessoal, tenham muito cuidado quando vocês começarem a usar esse curso de especialização que a gente vai dar, é a criação de grupos de WhatsApp, porque nós estamos diante da Lei Geral de Proteção de Dados. Vocês precisam saber o que vocês vão conversar nesse WhatsApp. Outra coisa, o WhatsApp, quando você quer resgatar alguma coisa, né, que foi dita há 2, 3 meses atrás, você tem a maior dificuldade de resgatar. É diferente se tiver num prontuário eletrônico, se tiver no local, que você tenha um mecanismo de busca que permita você pegar e identificar isso. É diferente você fazer um atendimento através de um prontuário eletrônico, que você, para se logar, você precisa de uma assinatura digital, né? Ou seja, são aspectos das tecnologias, está compreendendo? Que a gente precisa incluir em etapas que devem ser também planejadas, né? Desde melhorar e proporcionar oportunidade de formação, tem sentido um país deste tamanho aprovar que você pode fazer mestrado e doutorado à distância e não aprova a existência de mestrado e doutorado à distância, contemplando saúde digital,
simplesmente porque não aprova que a saúde digital seja considerada uma ciência, onde é que está a cabeça desses nossos legisladores? Quando em todo o mundo já se aprovou que a saúde digital é uma tecnociência, né? Não é uma tecnociência convencional, mas é uma tecnociência, né? No Brasil, não tem jeito, a CAPES não tem jeito. E quando você vai falar com alguém que pode... Eu não vou me interessar por isso, não. Tá certo, então não se interesse. E continue, né, com o seu desinteresse alimentando, né, a hipocrisia que a gente vê todo santo dia, né? Uma outra ideia que eu vou tentar aqui é ver se a gente consegue construir uma comunidade virtual em saúde digital para que discussões como essa se tornem mais frequentes, tá certo? É preciso que a gente aproveite as vantagens da conectividade do 5G com os recursos que a inteligência artificial está cada vez mais proporcionando, tá? Isso vai ser um fator disruptivo no exercício profissional para todas as áreas da saúde, porque nós vamos ter não apenas maior velocidade, maior possibilidade de conexões simultâneas, menor tempo de latência, o que vai influenciar nitidamente, por exemplo, na cirurgia robótica. Vamos ter mais facilitação de integrar e convergir para que os investimentos em educação e pesquisa, como disse aí muito bem o nosso amigo Gustavo, possam trazer o país para o cenário mundial da inovação, porque senão nós vamos ser eternos importadores e utilizadores de tecnologias estrangeiras, que não vêm para cá deixar nada, tá certo? A não ser a busca pela venda dos seus produtos através dos seus ganhos. Por que não? Israel, um paísinho desse tamanho, tem equipamento para telemedicina aprovado, o TytoCare, aprovado, tá certo? De acordo com as regras do FDA americano. Portanto, é um aparelho que ele está HIPAA compliance, ou seja, ele está adequado à utilização nos Estados Unidos. E todo mundo que usa fica maravilhado, porque você pode fazer avaliação através de um exame da cavidade oral, da cavidade nasal, da cavidade auditiva, você pode fazer um fundo de olho, você pode fazer uma ausculta pulmonar, você pode medir o pulso, pode medir a pressão, sem sair de casa. É bem diferente, com qualidade e com segurança. Agora que tem uma empresa no Brasil vendendo o TytoCare. Quer dizer, nós já poderíamos ter feito um contrato, né, de trabalho com a firma do TytoCare e está produzindo TytoCare no Brasil, mesmo que estivesse pagando royalties para eles. Mas, com certeza, produzir aqui iria ajudar a baratear o custo, né? A baratear o preço. E disseminar isso para melhorar as ações. Gustavo, agora é com você. Eu achei que seria interessante falar de um país que já tem um sistema de saúde similar ao do Brasil. Eu vou anotar aqui, falar as diferenças e as similaridades, para ter uma noção de o que poderia ser um sistema de saúde digital, com o que isso significa, quais são as diferenças, quais as dificuldades, os benefícios, e mostrar um pouco como é o dia a dia aqui. Aqui eu trabalho como médico assistente no hospital, mas é na atenção primária, é na cidade interior. São cerca de 50 mil habitantes. A maior cidade da região, a região tem cerca de 300 mil pessoas. E a gente tem nessa região 2 hospitais regionais grandes, com mais 2 hospitais também regionais, mas são bem menores, e diversos, equivalente a um posto de saúde, mas tem policlínicas também. Aqui não tem um sistema de saúde da família, que é o programa do governo federal no Brasil, mas tem o equivalente ao médico distrital, que é um médico generalista, o médico de saúde da família, só que mais uma mistura de saúde da família com clínica médica, né? Seria mais próximo do médico clínico. Mas está um sistema que é universal, então todo residente e também cidadão tem acesso ao sistema, né? Ele é financiado por imposto a nível regional e municipal, com cofinanciamento de pacientes, então geralmente se paga uma taxa que é muito pequena,
E os pacientes que não têm condição, eles são registrados num sistema de gratuidade, então eles não pagam nada, né? Então, nesse sistema, né, de copagamento entra medicamento, que também é copagamento do sistema de saúde, então você tem preço mais baixo, né, medicamentos, os preços são basicamente tabelados no país todo. Tem preço fixo, um copagamento também para internação e visita a especialista, e chega no limite. Quando você chega nesse teto, você não paga mais nada, né? Então, basicamente, para ter uma noção de como é que funciona. Então, por exemplo, uma visita médica, você paga aqui na Suécia o equivalente a R$100, o que eles consideram muito, na Suécia, R$100, e que é o valor pago para o paciente, que pode pagar, e numa visita a um hospital, por exemplo, pode variar entre R$50 a R$150 a internação, o dia. Se passar desse limite que eles têm, que é um limite equivalente a mais ou menos R$1.000 a R$1.200, então você já entra nessa gratuidade, você não paga mais nada, né? Nem por medicamento prescrito, nem por internação, nem por visita médica, fisioterapeuta, dentista tem um sistema um pouco diferente, a área de odontologia. E a parte infantil, materno-infantil, é totalmente gratuita, independente do que for. Os municípios são responsáveis nas cidades pelo cuidado com pacientes idosos e pessoas com deficiência, então a parte de home care, o equivalente ao home care, visita domiciliar, com o município, e o município, diferente, por exemplo, de Fortaleza, não administra a atenção primária, né? Isso seria a região, ou equivalente ao Estado, que é responsável pela assistência à saúde. Então, hospital, atenção primária, serviço de urgência, ambulância, é tudo pela região, seria equivalente ao Estado, né? E o senhor pode passar o slide, professor? E como é que funciona o serviço, a telemedicina aqui na Suécia? É algo que já está assim, bem sólido na visão tanto do profissional de saúde quanto dos pacientes também. E o sistema de saúde daqui é todo digital desde 2002. O que isso significa? Eles têm um sistema de prontuário eletrônico, basicamente universal em todo o país. Isso é por conta do paciente. O prontuário eletrônico, que nem no Brasil, é do paciente, o prontuário do paciente. Então, o paciente tem acesso a essas informações. Você não escreve no prontuário para o paciente, você escreve para profissionais de saúde, mas é o documento do paciente, então ele tem que ter acesso às informações a qualquer momento que ele quiser. Então, ele entra no site equivalente ao do Ministério da Saúde daqui, faz o login com uma equivalente a um CPF digital, cadastrado num aplicativo com nível de segurança de banco, e você tem acesso às informações de basicamente todo o país. Como paciente e como profissional de saúde, você pode acessar via o programa que você utiliza, que tem uma interoperabilidade com todos os outros programas. Você não precisa ter o mesmo programa. Seria você falar que, mas para dirigir, todo mundo precisa ter exatamente o mesmo modelo de carro. Não, você precisa ter algo que seja compatível, né? Algo que no equivalente a gente falar de um carro, por exemplo, das estradas, tem que ser um tamanho específico, tem que ter regras em relação às luzes do carro, regras de segurança, tudo. Então, essa mesma coisa com programas para prontuário eletrônico. Não tem que ser exatamente o mesmo, da mesma empresa, mas eles têm que conversar entre si. Então, se eu escrever um código um diagnóstico num prontuário eletrônico, um programa autorizado no país, isso tem que conversar com outros, né? Então, não é apenas texto. Texto, tem hiperlinks, pode ter imagens, pode ter... São várias coisas que conversam entre si, não é só texto, não é basicamente bater uma foto e copiar um texto de um lugar para outro. Isso é interessante para a área, tanto para você fazer pesquisa no próprio prontuário, pesquisa com um profissional de saúde para buscar informações, quanto para a área de pesquisa também, se tiver autorização do paciente para acessar para adicionar o prontuário no banco de dados, por exemplo, as informações. Então, o senhor pode passar o slide, professor?
Então, exemplo de 3 ferramentas aqui: prontuário, receituário e exames. Todos eles são digitais, independente se for no serviço público ou no serviço privado. Tem interoperabilidade do setor público e do privado, então, o setor privado daqui tem subsídio do governo, então não faz muita diferença do paciente se ele vai num centro de saúde que é particular ou no centro público, né? A não ser que seja parte estética. Parte estética não entra no sistema de saúde financiado. Você pode começar e ver o que é que foi feito, para você não ter redundância, para não ter prescrição de medicamento várias vezes. Isso é extremamente importante se a gente pensar em medicamento controlado, medicamento tarja preta, por exemplo, para você não chegar em vários profissionais e ficar pedindo a mesma coisa, né? Então, é tudo digital. O paciente não sai com nenhum papel. Se ele quiser o papel, mas ninguém acaba pedindo, porque, primeiro, o pessoal pensa muito no aspecto ambiental. O que eu vou fazer com o papel? Vai chegar em casa, vai perder em algum local, vai deixar na mesa, vai deixar na geladeira. Enquanto é muito mais interessante o que eles fazem aqui, que você vai na farmácia, entrega o seu cartão de identidade, o farmacêutico acessa o seu prontuário no sistema universal, que independente de qual seja a farmácia, vê as suas receitas, discute com você, sugere mudança para assimilar, conforme está na lei, que eles podem mudar. Se o médico solicitar que não mude a medicação, ele escreve isso lá e o sistema de saúde acaba pagando a diferença. E o farmacêutico tira as suas dúvidas, né? Ele está lá para tirar as suas dúvidas que às vezes o médico não pode explicar melhor. Ah, mas eu tenho alergia à lactose, esse medicamento, esse remédio posso tomar? O farmacêutico, com a sua capacidade, às vezes melhor do que a do médico, pode fazer alterações em relação a, por exemplo, você precisa tomar esse medicamento dessa marca, e isso é permitido por lei, e é permitido nas minhas funções. Então, tem uma combinação aqui de medicamento que não está legal, e apareceu aqui para mim, e é bom falar com o médico. O farmacêutico pode entrar em contato com o médico direto por telefone, que vem no contato na receita, ou o paciente entra em contato, caso ele prefira, não queira que o farmacêutico discuta essas coisas, ou que seja um horário ruim, por exemplo, se você for na farmácia pela madrugada. Então, isso é interessante. E no final, ele imprime o que o médico escreveu num papelzinho, não é escrito à mão, ainda bem, que é mais fácil de ler, na própria caixa, na embalagem do remédio. Então, você não precisa estar procurando o papel da receita ou perder a receita. Você vai lá na caixa do remédio, está lá impresso, numa etiqueta, a forma de você tomar, como você pode tomar, de forma que o médico escreveu, né? Então, isso é bem interessante e, dependendo da plataforma que você usar para prontuário e para prescrição, isso pode ser automatizado também. Você pode escrever da forma que você quiser, como hoje aí já tem na plataforma do Conselho Federal de Medicina para prescrição. Então, você pode criar seus próprios receituários ou você usa o equivalente aos favoritos, por exemplo. Você já cria uma formulação, por exemplo, de paracetamol, você colocar de 1 a 2 comprimidos 6 em 6 horas, por exemplo, uma dose máxima que você quiser, para você não ter que digitar ou escrever toda vez. E, além disso, é acessível em todo o país pelo profissional de saúde com registro de quem acessou. Então, não é qualquer pessoa que vai acessar. Você pode colocar, inclusive, para cada pessoa que abrir, você recebeu notificação, para você ver quem está abrindo, quando abriu, e você depois perguntar, mas por que você está abrindo isso aqui? Você pensa que esse acesso a informações acontece só com gente mais com mais visibilidade pública ou celebridade, mas acontece com todo mundo. Dado o paciente, não importa se for um paciente que veio com dor de cabeça ou um paciente que está sendo tratado para um câncer ou está tendo informação em relação a doença sexualmente transmissível, por exemplo, toda informação é sigilosa, tem que ter o mesmo nível de segurança, né? Então, isso é algo que você tem, enquanto você não tem, se for um prontuário em papel, ou se, muitas vezes o que acontece, o médico, vou fazer um prontuário eletrônico. O que ele faz? Abre um editor de texto, como Word, digita, salva em PDF, salva no computador e imprime uma cópia para colocar no papel. Então, por exemplo, se o computador pegar um vírus e explodir, o que acontece com esses dados? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber o que aconteceu porque você for atrás disso aí, mas esse médico não trabalha mais aqui, certo? Mas eu quero minhas formações porque, por exemplo, eu preciso disso para um tratamento, para alguma informação. Você perde isso, né? E você tem esse direito, é a obrigação do profissional, né? Então, isso deve acontecer muito, né? Não posso dizer que acontece, mas a gente vê muita coisa acontecendo, né?
Próximo slide, professor. Além dessas ferramentas, né, a gente pensa também em encaminhamento, que é uma das partes mais importantes, como o professor falou, do médico ao. Eu gosto desse termo aí que eu ouvi a primeira vez na faculdade, numa aula com o professor Luiz Roberto, é o médico ao, que encaminha ao ginecologista, ao ortopedista. É mais fácil escrever que escrever ao médico, né, porque o médico ao não parece médico, né, tá mais para um encaminhador. Mas como é que funciona a parte de encaminhamento aqui? Isso é uma parte que eu tive dificuldade na chegada aqui. É totalmente digital e tem os critérios bem definidos e necessários para esse encaminhamento, né? Não é só você está com problema cardíaco, vou mandar o cardiologista porque é especialista, né? Ele deve resolver. Mas não, a gente esquece que o médico da saúde da família, o médico generalista ou clínico, ele é médico também, então tem responsabilidade, né? Você não vai estar mandando cada parte do corpo para o especialista, né? Então, o generalista é o médico de quê? O médico ao, né? Que faz o encaminhamento. Não, mas, então, por exemplo, paciente com... Aqui o nível de acompanhamento na atenção primária é mais alto ainda do que no Brasil, o nível de complexidade. Então, quando você faz encaminhamento, por exemplo, paciente com diagnóstico de insuficiência cardíaca, certo? O que eu faço? Melhor mandar um cardiologista que deve saber mais, não? Não, você não vai fazer isso, né? Pelo menos os critérios daqui. E no critério do Brasil também. O Brasil tem uma série de critérios, inclusive publicados usado muito como referência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no serviço de telemedicina deles, de encaminhamento para especialidades, que é uma coisa muito referenciada no país todo, no Brasil inteiro, para quando você referencia, o que você inclui no encaminhamento, por exemplo, e quando você não deve referenciar, né? Mas, enfim, um paciente, por exemplo, com insuficiência cardíaca, você encaminha o que é que você, em vez de você escrever no papel insuficiência cardíaca, novo diagnóstico, obrigado pela avaliação, boa sorte. Você abre uma ficha de encaminhamento preparada, qual o serviço que você quer encaminhar? Eu quero encaminhar para a central da região de cardiologia para eles avaliarem, não quero um serviço específico, eu quero que chegue na central e alguém faça uma avaliação. Ok, você não está muito certo, mande para lá. O que é que precisa? Aí vai solicitar, no caso da insuficiência cardíaca, vai solicitar nível da última avaliação de pressão, o eletro, e o eletro digital, com certeza, que nada mais é feito à mão, você ainda pode imprimir o papel, mas eu nem sei onde fica o papel no centro, no hospital que eu trabalho, então é tudo digital. Você tem que enviar o nível da NT para o BNP, por exemplo, esse exame, envia o nível do cálcio, nível do sódio, outros exames de sangue, então são coisas obrigatórias, então você não faz o encaminhamento sem ter isso, né? Você pode burlar esse processo e escrever observação, algum caso excepcional. Mas está no interior, não tem acesso a isso. Certo, tudo bem. Aí, nesse caso, o serviço de saúde do interior que não tem acesso a isso, tem que ter um acordo com o centro o serviço de especialidade, por exemplo, para dizer, olha, se a gente for seguir esses critérios, nunca vamos encaminhar, o paciente vai acabar sofrendo. Mas é um caso específico. Mas isso acaba resolvendo, assim, eu acho que um dos maiores problemas do Ceará e de Fortaleza, que é encaminhamento sem informação suficiente, o encaminhamento feito de forma, não digo errada, mas qual seria a palavra, professor? Encaminhamento de forma irregular, não, mas desnecessário, de forma Tá correta. difícil você dizer, né? Aquele encaminhamento que não é qualificado. Não qualificado, exatamente. Então, eu tenho colegas que trabalham na regulação que dizem, olha, a maioria das vezes a gente vê cada encaminhamento aqui que a gente aceita, porque a gente pensa, se o encaminhamento é assim, imagine o nível de qualidade. Então, é melhor que a gente tome de conta disso aqui do que, sabe? Então, isso é algo errado, né? Tem um município, tem um centro de saúde que está com um profissional de saúde médico registrado no Conselho Regional de Medicina, que está, eu digo para outras especialidades também, pode para outras profissões, enfermeira, odontologista, fisioterapeuta, fazendo encaminhamento que está totalmente incompatível com o nível necessário. Se estiver fazendo encaminhamento não qualificado, é erro do profissional, né, que ou por não conhecer, ou por não ter a qualificação necessária. São duas coisas horrendas que estão ocorrendo, né? Um erro
e talvez não ser formado, pode até acontecer, mas é algo que você aprende, né? E aqui eles são bem duros nas respostas. Não tem, você não completou tudo isso aqui, por quê? Você não é profissional médico de saúde registrado? Qual a diferença de você para mim? Eu tenho conhecimento disso aqui, mas você, de acordo com o Conselho Regional de Medicina, equivalente ao federal daqui, tem a capacidade técnica para fazer isso. É o seu centro de saúde que está com algum tipo de deficiência, então isso tem que ser registrado, aberto um protocolo para investigação, para saber por quê. Por que o seu município não está tendo exame? Porque, sabe? Então isso já é feito de forma automática, com encaminhamento. Só você fazer o encaminhamento já abre uma série de protocolos para investigação e tudo, para você fazer, não você em si, mas para abrir talvez às vezes uma sindicância para saber por que está vindo encaminhamento desse município com problema. O município que está, o laboratório não existe, ou sabe, então isso você não pode fazer quando você tem encaminhamento por papel, porque é muito trabalho administrativo. O cardiologista recebe isso aqui, para o paciente na sua frente, você vai dizer, olha, o médico não mandou isso aqui do interior, ele era para ter mandado. Sabe? Então, você tira muita paciente de fila de espera que está esperando por algo que não vai fazer nenhuma diferença. Eu tinha no posto de saúde que eu trabalhava em Fortaleza, eu acabei ficando responsável por dar resposta aos encaminhamentos, resposta, a contra-referência, na verdade. A gente referenciava, vinha a contra-referência, solicitando 1 milhão de coisas, e eu acabava respondendo por outros profissionais que ou trabalhavam de forma temporária, algumas semanas, ou que não respondiam porque nem sabiam que existia isso, ou que não tinham interesse em responder. Então, é muita coisa básica, assim, olha, mas faltou o peso do paciente, faltou coisas, assim, pequenas, que é uma anamnese ou mal escrita, ou escrita de forma rápida, ou acostumado desde a época da faculdade a fazer, olha, encaminhado, coloco o diagnóstico, solicitação de raio-x de pulmão, qual é a causa? Tosse. Como que você ajuda um radiologista, sabe, a fazer essa avaliação? Então, você está fazendo solicitação para você, porque você tem que lembrar que é o exame do paciente. Então, não é para fazer diferença se você está no serviço particular, se você está no serviço por convênio ou no serviço público, né? Você tem que fazer uma solicitação baseada em critérios, porque você é qualificado para isso, né? Você está sendo remunerado para isso também. E aqui esse encaminhamento funciona legal para essa parte digital, porque você pode ter toda essa, não é barreira, mas são esses critérios para avaliação mais rápida e para saber se tem que ser feita uma marcação, se o especialista pode responder. 90% dos casos aqui, o especialista responde com algo que a gente pode fazer. É algo que a gente faz no sistema de telesaúde do tese da UFC, que era a maioria dos encaminhamentos que faziam, passando pela gente, era algo que a atenção primária podia resolver, e faltava, às vezes, acesso à informação, faltava tempo, faltava algum sistema digital para poder fazer essa avaliação, né? A gente respondia muita coisa, né? E no nosso caso, a gente responde com a referência bibliográfica para a educação permanente, né? Então, olha, você tem que fazer isso aqui não é necessidade de ver o especialista, e você pode ler mais nesse espaço aqui. Botava uma referência oficial que era muito legal. Aqui eles não fazem, podia aprender com o serviço do NUTEDS, na verdade. Vou, inclusive, botar uma sugestão para eles aqui. Então, essa parte de critérios e automático de forma digital é muito bom. Salva papel, salva tempo, salva telefone, salva um bocado de coisa. Salva o paciente também. Próximo slide, professor. O serviço de urgência e emergência também daqui funciona digitalizado. Então, geralmente, nas ambulâncias não tem médico, a não ser que faça o transporte de pacientes de um hospital para outro, mas dependendo do caso, né? Você tem um enfermeiro, que é tem 2 enfermeiros, na verdade. O enfermeiro que também é motorista e o enfermeiro que fica com o paciente. Geralmente, no mínimo, os 2, né? E quando eles levam algum paciente, por exemplo, pega um paciente em casa, faz o eletrocardiograma digital, é visto por um cardiologista direto no serviço, ou, na verdade, cardiologista não, visto por um médico na emergência, né? Porque o eletrocardiograma pode ser laudado por um profissional médico, pode ser avaliado por um profissional médico, né? Não necessariamente cardiologista. Se tiver suspeita de um infarto, né, ou se tiver algo que for inconclusivo, aí sim, o cardiologista entra, né? Mas aqui é algo que eles são bem treinados, saem da faculdade já seguros para fazer isso, né? Pelo menos identificar alguma coisa urgência, que nem é no Brasil, mas na telecardiologia,
que depois vai ser falado, tem o laudo pelo cardiologista, né, que é algo fantástico, inclusive seria uma boa sugestão para cá também, né, porque apesar da gente poder avaliar um eletro, um cardiologista com certeza pode fazer algo melhor, mais rápido, né, e mais certo, né, para as exceções, mas enfim. Então aqui tem esses parâmetros que são todos digitais e é discutido direto com o médico da urgência, né, que está preparado à distância, para não ter que ir na ambulância, né, porque em vez de ter que ir na ambulância, ele pode estar com 2 ou 3 ao mesmo tempo resolvendo à distância, né. Em alguns casos o médico tem que ir também, mas para salvar recursos, né, o mais necessário de uma ambulância seria o tempo, né. Então, você ter uma enfermeira, um enfermeiro urgencista, o profissional de saúde formado em urgências, né, que faz esse trabalho equivalente ao, nos Estados Unidos tem nas ambulâncias geralmente são o equivalente ao, não são médicos, mas são emergencistas, não são médicos, mas enfim, mas ele faz esse papel. E tem o contato com o telefone, né? Se caso você esteja numa equivalente a uma UPA da vida, unidade de pronto atendimento, que aqui tem na atenção básica, né? Que seria a demanda espontânea um pouco mais expandida, ou bem mais expandida, né? Você liga, você faz uma ação de telesaúde por telefone. Telesaúde não é só com realidade virtual e com aplicativo no celular, né? No caso, é por telefone que você liga e discute com o plantonista que está o equivalente ao sobreaviso, né? Pode estar em casa no hospital e você discute, olha, eu estou com o paciente desse jeito, o que é que eu faço? Mas você não liga para o celular pessoal, você não tem que ter o número salvo no seu celular, você não tem que ligar pelo WhatsApp, que é o que acontece normalmente. Você liga, porque é protocolo, você liga para esse profissional e fala, estou com esse paciente assim, vamos mandar suspeita de um AVC, por exemplo. Eles já preparam tudo lá, certo? Tá seguindo os critérios, está com isso, ok. Vamos enviar a ambulância e vamos fazer isso. Pronto, resolve e não precisa estar usando o celular para isso. Você não tem que adequar você não vai mandar uma mensagem de texto para isso, você liga, né? Então, aqui funciona. Você pode fazer isso para o serviço de radiologia, para laboratório também, se você quiser ligar e pedir para acelerar um exame, ou você discutir com um médico radiologista, por exemplo, que tem sobreaviso, né? Seria um equivalente a uma central de regulação, que a gente tem aí também no nosso estado, né? Na cidade de Fortaleza. Pode passar, professor, também. Mas como é que eles adquiriram essa experiência, né, e essa solidificação da telemedicina no setor de saúde? Foi por meio do ensino de saúde digital na faculdade, né? Da mesma forma que você tem que ensinar ciências básicas, anatomia e ciências clínicas na faculdade, você tem que ensinar os limites do que você pode fazer, o que você não pode fazer, e isso entra na área de saúde digital também, para você não ficar perdido. Isso eles começaram já antes de 2002. 2002 foi a digitalização do sistema de saúde deles aqui, né? Já começaram bem antes, porque aqui eles têm muito contato por carta e por telefone, né? Resposta de exames de laboratório, por exemplo. Vem ao médico. Então, são exames digitais, eles voltam ao médico, independente de qual for o laboratório, e o paciente pode acessar via o prontuário eletrônico dele também, mas vem para o médico e o médico acaba falando com o paciente. Se for exame de rotina, por exemplo, às vezes não precisa nem ter contato por telefone, manda por carta e responde tudo. E aqui é uma limitação mais pela questão climática daqui. Quando você tem uma nevasca lá de fora, é meio difícil para você pedir para um paciente vir para dizer que um exame de colesterol está normal, sabe? É algo que pode esperar, mas talvez você não tenha que esperar o final do inverno, 3 meses, né? Então, eles já começavam com a telesaúde desde essa época, né? Enfermeiras usam isso, tem enfermeira que passa o dia com avaliação de paciente via distância aqui, né? Telefone, aplicativo, e isso resolve muita coisa. Aqui tem recursos mais disponíveis, né? Mas falta muito recurso de profissional, mais do que no interior, tanto quanto no Brasil, né? Na capital é algo mais diferente. Mas eles fazem muito aqui, à distância, sem diminuir a qualidade. Na verdade, eles fazem mais do que se tivessem só consultas físicas, né? Não tem fila do lado de fora do centro de saúde, do equivalente ao posto de saúde, para poder marcar consulta.
não tem que ficar ligando para ficar na fila de espera para marcar consulta. A parte do prontuário eletrônico, do sistema que eles usam, né, faz toda essa classificação, sugestão, esse paciente foi visto há 11 meses, tem que marcar a consulta agora de retorno, renovação de medicação, fazer esses exames. Você quer que tudo isso seja resolvido? Clica no botão, manda carta para o paciente com informação de que foi marcada uma consulta dia tal. Se ele quiser modificar, é só ligar ou entrar, fazer a modificação pela internet. Foram solicitados exames, ele pode, quando quiser, exame de jejum ou não. A medicação tem suficiente até o dia tal. Caso precise renovar, ele clica, né, no botão. Então, isso tudo foi por meio de educação nos bancos da universidade, né? E os profissionais que já trabalham, já estão um pouco mais distantes da universidade, curso de aperfeiçoamento, curso de educação permanente e atualização, porque da mesma forma que você tem que se atualizar de protocolo de diagnóstico, tratamento, você tem que saber o que você pode fazer e como você pode fazer, porque você trabalha para o paciente, né, para o sistema de saúde, você não trabalha para você mesmo, independente de ser no setor privado ou no setor público aqui, né. O apoio à empresa startup de saúde digital, principalmente pelo governo e pelas universidades, isso é algo fantástico também, para você não estar dependente por exemplo, no Brasil, dos planos de saúde estarem desenvolvendo isso, ou você está dependendo do governo para criar ferramentas, porque é muito bom um sistema de saúde como o SUS, mas ele é muita pressão para desenvolver tudo, né? As universidades públicas ou privadas, por exemplo, já podem ter mais recursos para pesquisa do que você colocar essa parte de financiamento de pesquisas já no SUS, que já tem um financiamento já que poderia ser melhor, digamos assim, né? Integração do serviço de saúde com a universidade também é algo fantástico. Você tem os cursos de medicina, agora muito mais do que antes, os cursos de enfermagem, fisioterapia. Por que não integrar mais isso na área com o sistema de saúde? Não só por meio de estágio, mas por meio da pesquisa, por meio de saúde digital, para você botar em contato com profissionais que às vezes não estão na assistência à saúde, estão só na pesquisa. Então, essa parte de integração, basta ter interesse dos dois lados, né? Isso ocorre e reduz custo, né? E fomenta a pesquisa, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo isso é essencial. Se não tiver pesquisa, financiamento público, não tem solução. A gente vai virar para sempre dependente de empresa privada, que muitas vezes acaba importando isso de fora e os custos são enormes. E a gente tem um potencial enorme, tem mentes brilhantes no nosso país, tem um sistema de saúde bom, tem uma população vasta, e a gente não tem nada menos do que o exterior, do que mesmo a Suécia. O que a gente vê mais aqui é incentivo e facilidade para essa integração, né? Não tem o governo colocando a mão e dizendo o que você tem que fazer, mas tem incentivo e tem o estímulo para você fazer isso ou na universidade, ou você próprio como cidadão, né, como profissional de saúde, você iniciar a sua própria startup, por exemplo, nessa área de saúde digital, só o que tem oportunidade para isso, né? Muitas vezes você cria uma empresa ou desenvolve uma tecnologia que vai beneficiar o sistema público de saúde, né? Não tem que ter essa diferenciação entre a pesquisa na universidade pública e a pesquisa na empresa privada, né? Pode ter parceria. A estratégia de saúde digital para o Brasil fala disso, né? Tem previsto lá. Então, tem diversas possibilidades, né? Mas o principal é a educação. Se o profissional de saúde nem souber o que pode ser feito e for aprender isso pela internet, num site desconhecido, a gente vendo a quantidade de fake news ou de informações falsas que tem hoje, então é um caminho extremamente complicado, né? O trabalho que o professor Luiz Roberto faz na faculdade é um raio de luz assim no Ceará, para mostrar que a gente tem conhecimento, tem tecnologia,
O que tem de programa e de informação feita já pelo Ministério há muito tempo, Ministério da Saúde, o próprio governo do Estado, na prefeitura, mas que às vezes é falta de conhecimento, falta de saber que existe. Eu, por exemplo, descobri isso na universidade, depois de alguns semestres, e quando eu descobri, foi meio que abrir um mundo. Aquela sala no térreo do bloco didático, que se abriu no TEDx, uma entrada pequenininha, mas por dentro é algo gigantesco, assim, que eu fiquei, meu Deus, como eu não sabia que isso aqui existia? Então, bastou esse faísco de saber que existia para eu poder ir atrás, estudar mais, e acabei vindo para cá estudar saúde pública e voltando para o Brasil, voltei para o TEDx. Agora eu voltei para cá, trabalhar como profissional de saúde, mas ainda estou com um pezinho no Brasil e espero voltar logo também, para ficar provavelmente numa parceria entre a Suécia e o Brasil. Vamos ver. Mas é isso, experiência daqui, como é que funciona. Então, é algo assim que já está no dia a dia, sem pensar. A gente usa muito computador? Usa, mas no Brasil a gente já usa também como profissional de saúde. É impossível, você não... É perda de tempo, de recurso, é pior para todo mundo você não usar uma ferramenta como um computador, pelo menos. Né? Mas é que eu pensar em fazer receituário digital. Posso fazer até mesmo de casa pelo computador do trabalho, com acesso à rede segura do centro de saúde. Encaminhamento, discussão com especialista, não quero ligar, eu quero ter uma resposta por escrito, escrevo. A maioria dos encaminhamentos que a gente faz é para tirar dúvida. Olha, já fizemos essa investigação aqui dessa forma, o que a gente pode fazer mais? Posso fazer mais alguma coisa a mais? Para não estar solicitando exames desnecessários, às vezes solicitam uma ressonância magnética, um exame caríssimo de outras coisas, que não tem necessidade. Vai fazer radiação desnecessária, não a ressonância magnética, você pede uma tomografia, faz radiação desnecessária para o paciente, apesar de ser pouca. Você faz perda de tempo, perda de dinheiro, para um exame, às vezes, que não tinha necessidade nenhuma, ou que tem algum valor, mas no caso do paciente não vai mudar a conduta, por exemplo. Então, a saúde digital permite você salvar tempo, dinheiro, recursos e vidas. Mais importante também, né? Para te dizer isso. O que você acha, professor? Estamos perto aí em Fortaleza de um nível de saúde digital que a gente tem aqui na Suécia? Meu amigo, é um sonho, né? É um sonho, mas vamos em frente, né? O fato é que, de qualquer forma, já se começou, né? São coisas assim que a gente ainda vê aqui e que poderia dar uma melhorada. Por exemplo, diminuir essa intervenção estatal que se preocupa muito em ser dona do negócio e do fazer e se esquece do que ela deveria fazer, que é fiscalizar. Como é que é feito, né? Não. Por que as universidades têm que trabalhar em telesaúde? Quer dizer, você encontrar uma pergunta dessa no âmbito de uma pessoa que está na gestão é algo, no mínimo, desestimulador. Pelo amor de Deus, eu estou há 20 anos aqui. Imagine você o que é nós chegarmos no mês de novembro de 2019, como foi o que aconteceu, e o Ministério da Saúde, do governo passado, simplesmente mandou fechar todos os núcleos de telesaúde que estavam instalados no país. Isso foi em 2019 e em 2020, em abril, veio a pandemia. Com todos os núcleos de telesaúde do Brasil desinstalados, fechados. Isso tem implicações de natureza política e diversas outras implicações, etc. E tudo e tal, quer dizer, para ter que, na carreira, na pressa, fazer um monte de coisa que poderia ter sido feita nos 20 anos que o programa Telesaúde Brasil Redes praticamente teve, né? Você já disse aí várias vezes que desde 2002 a saúde digital está instalada na Suécia. Nós, em novembro
né, de 2019, fizemos foi dar uma baita regredida, né? Porque em 2019, eu me lembro que as discussões para começar a fazer o trabalho da telesaúde, né, começaram por volta de 2005. Aí foi 2005, 2006, 2007 nós começamos, quer dizer, de 2007 até 2019, nós tivemos aí 12 anos, né? Então, você imagina, me lembro bem que a gente começou no segundo semestre de 2019, né? E, quer dizer, perdemos aí mais de uma década para agora estar fazendo as coisas e estar ouvindo, né, que tem que ter o dedo do Estado no meio, tal, etc, tudo. Quer dizer, o trabalho do Estado é de regulação. Quer dizer, isso era para a gente já ter feito um pool entre todas as universidades brasileiras, criando um amplo sistema. Você já imagina. Outra coisa que você tocou aí muito é o fato de que todas as ferramentas estão integradas, quer dizer, independente se você esteja, não importa o prontuário eletrônico que você esteja utilizando e a ferramenta, porque elas vão se comunicar. Isso hoje é um elemento fundamental que aqui no Brasil cada vez mais ganha corpo, mas ainda é muito incipiente, que é o problema da interoperabilidade, né? E existem padrões internacionais, né, como o HL7, né, que é um padrão internacional de interoperabilidade para sistemas de informação em saúde, inclusive, principalmente para prontuários eletrônicos, registro eletrônico de saúde, etc. E tudo. Quer dizer, se você chegar nos estados brasileiros, a grande maioria dos serviços de saúde ainda não estão ainda com essa interoperabilidade, né? Reclamava-se muito que era muito caro uma assinatura digital. O Conselho Federal de Medicina participou ativamente do trabalho que criou as principais regras para a construção de prontuário eletrônico, né, os princípios fundamentais, etc., tudo, e deu uma assinatura digital gratuita para qualquer médico. Então, qualquer médico hoje pode, com tranquilidade, usar uma assinatura digital padrão A3, né, e é o que é exigido por questões de segurança para trabalhar na saúde, e fazer uma prescrição eletrônica, fazer um atestado médico, etc., tudo sem sair de casa, quer dizer. Mas falta, né, aquela percepção de que você não deve mais raciocinar, né, em padrões de quando, né, o segredo era a alma do negócio. Hoje, você tem que respeitar os dados dos pacientes, mas a cooperação, a convergência que é a alma do negócio, né? Muita falta de incentivo à pesquisa, né? Não se reconhece a profissão, né, do informata médico no rol das profissões de saúde do país, nas profissões do país, não é nem nas profissões de saúde. No rol das profissões do país, não está reconhecida a figura do informata médico, seja ele de qualquer área. Então, nós temos essas grandes 4 lacunas que precisam ser vencidas. É preciso reconhecer a saúde digital como uma tecnociência, é preciso reconhecer a saúde digital como área de atuação do médico e dos demais profissionais da área da saúde, cada um com suas delimitações de atuação, de o que pode fazer, o que não pode fazer, etc. E tudo, inclusive para facilitar a integração, né? Quer dizer, vi aí você falar várias vezes que a ambulância na Suécia são 2 enfermeiros, ou pode às vezes até ter só um, né? Porque obviamente tem carência de gente. Aqui no Brasil, o que nós temos são equipes dentro de ambulâncias desfalcadas que têm determinada medicação que só pode prescrever se tiver um médico lá para botar o carimbo e assinar, né? Outra grande falha é não ter o reconhecimento da profissão do informata médico, né? E assim você, quando junta todas essas lacunas de falta de reconhecimentos, etc., e tudo, você vai travando e, evidentemente, colocando em risco a sustentabilidade, né,
de um projeto que começou e que precisa avançar rapidamente, porque nós temos aí quantos milhões de brasileiros ainda, a gente, você precisa de um profissional de saúde que entenda disso, né? Você pensa, ouço muito quando discute, mas eu falo em residência médica, em saúde digital, informática em saúde. Rapaz, mas tu vai fazer o quê? Vai ser médico programador, vai ficar programando o quê? Começa com isso, né? Residência tem que ter contato com o paciente, tem que estar a mão na massa ali. Aí eu, muito bem, como é que você tem contato com o paciente quando você tem um período de pandemia, por exemplo? E você vai perguntar isso para quem? Você vai perguntar para um gestor de saúde, vai perguntar para algum político, você vai perguntar para algum outro profissional de saúde que está entrando nessa área, né? A enfermagem, por exemplo, faz um trabalho fantástico na parte administrativa. Eles vão nessa parte de gestão muito. É difícil você, como a gente falou, ver médico, gestor que faz um bom trabalho, né? Porque a gente não está preparado para isso. A gente está preparado para olhar para o paciente, fazer receita, resolver problema na frente de um consultório, no hospital, enquanto que o cerne, muitas vezes, dos problemas, né, que vão surgindo, são em outras áreas, né, que a gente não tem que delegar ao Estado, a político, a isso, né? A gente tem que resolver isso também, né? Então, quando a gente fala que tem que fazer residência nisso, o pessoal às vezes não sabe nem o critério que você usa para a definição de uma residência ou especialização médica, não sabe que as duas são tipos de pós-graduação diferentes, né? Você falar isso, por exemplo, um patologista não tem contato com o paciente, mas é médico, não é técnico, é um profissional de saúde que tem residência e é algo fantástico. A radiologia, por exemplo, você tem contato com o paciente, mas você pode trabalhar de casa, né? Se você quiser, você pode ficar sem contato apenas com o computador, né? Não é só isso, mas você tem. Então, a gente pensa em saúde digital, né? Como é que a gente faz uma adaptação de um centro de saúde ou de um município para se adequar a todas essas regras, né? Você não tem um profissional, tem que ter um profissional que entenda da área da saúde, que entenda dessa área de tecnologia, área de tecnologia que é bem baixo, né? Saiba que tem programa do Ministério, que tem estratégia de saúde digital para o Brasil, uma coisa gigantesca. A gente já teve no ciclo de palestras que eu comentei, a gente discutiu de forma resumida para dizer o que os objetivos, que começou em 2020, vai até 2028, já estamos quase na metade dessa estratégia, e não é nossa opinião que o Estado tem que ter menos mão nas decisões ou na pesquisa ou no fomento, né? É na própria estratégia que diz que tem que ter parceria público-privada, que tem que ter... o Estado não é lá para produzir tudo, o Estado está para regular, organizar e ditar as regras do jogo, né? Do que tem que ser feito, não tem como. A gente tem um sistema grande como o SUS, mas a gente não pode colocar custo de pesquisa, custo de desenvolvimento e custo disso lá, não dá. É melhor colocar o recurso do Sistema Único de Saúde para acesso à saúde, né? Então, a gente tem outro ministério, tem outras fontes de financiamento, né? E tem que lembrar que a gente pensa no setor privado, né? O setor privado é o brasileiro. Se a gente não fizer isso, né, vai vir o setor privado do exterior, ou às vezes pior, o setor público do exterior, que é meio que uma demonstração de que a gente é ineficiente. Então, a gente não tem que pensar em setor público ou privado, tem que pensar se o Estado está fornecendo isso, quem tem que fornecer, e que se for o setor privado, é o brasileiro criando isso, né? É o cidadão que está fazendo isso, não é um setor privado vilão, que muita gente às vezes pensa, né? É o brasileiro ajudando o brasileiro a desenvolver, que é assim que eles desenvolvem a economia do país, né? Principalmente na área da saúde, para a gente não ficar dependente de tudo que vem de fora, né? De medicamento, de equipamento, tecnologia. A gente tem uma história muito boa, como assim, na área de pesquisa, na área de assistência, mas na parte de tecnologia é algo muito pequeno comparado com o que é feito fora, né? A gente pensar, por exemplo, que a Suécia é um país com 9 milhões de pessoas, tamanho equivalente ao Ceará, a diferença não é recurso humano, recurso financeiro, a diferença é mais incentivo também, né? Um país rico como o nosso, população extremamente inteligente, capaz, às vezes falta oportunidade, seria uma palavra melhor, né? Que às vezes você pensa, mas não vou fazer isso porque isso é responsabilidade do governo, tá? E às vezes o governo faz, ou então o governo está esperando que venha da iniciativa da população também, sabe? Não pode esperar que todo mundo decida tudo, né? Ou resolva tudo.
A gente tem que produzir também, senão o Estado não cresce, né? O próprio Estado não cresce. O próprio Estado não consegue ganhar, ou arrecadar, ou crescer, ou ajudar, né? O Estado não se sustenta, né? Por si só. É o país que é responsável pelo financiamento do Estado, né? Do governo. Então, o Estado não é o Estado que produz. O Estado regula e controla, né? E distribui os recursos adquiridos, né? Com os impostos, por exemplo. Então, quem cria é a população, né? Quem cria riqueza, né? Não É tenho o dúvida. povo. E assim, rapaz, você vê, são algumas coisas estruturais que não são complicadas de fazer, né? Por que que se juntou tanta gente para mexer na Comissão Nacional de Residência Médica e não aparece gente que veja e perceba que não aprovar a telesaúde como área considerada ciência traz efeitos deletérios de grande importância? Não, vai ter que mexer na Comissão Nacional de Residência Médica, né? Por que que o Conselho Regional de Medicina já não tomou a iniciativa de dizer, olha, nós vamos considerar a área de saúde digital como uma área de atuação do profissional médico? Aí, no instante, todas as outras áreas da saúde vão também se interessar. Tudo bem, as outras áreas se interessaram, agora senta todo mundo e vamos conversar. Qual é o papel do profissional A, do profissional B, do profissional C? Não, fica discutindo a lei do ato médico, porque a lei do ato médico nos ata, não sei o quê, tá. Quer dizer, discussões que são por perder tempo, né? E a gente fica vendo décadas e décadas passarem, os outros países avançando. Agora, dá para dizer que é possível hoje fazer uma assistência de boa qualidade sem utilizar os recursos que estão dentro da saúde digital? É impossível, impossível que as pessoas não percebam isso. Não reconhecer a figura do informata em saúde é outra lacuna. Não permitir que se abram cursos de formação, tá certo? De mestrado e doutorado para incentivar a pesquisa, utilizando educação à distância online, desde que seja um curso de educação à distância online, que tenham bons princípios, e não simplesmente fazer uma certa bandalheira que ocorreu aí durante muito tempo com a educação à distância, né? Simplesmente para catar dinheiro de quem queria ter um título e não tinha aprendido nada, quando essas tecnologias todas podem ser bastante emancipatórias, né? Mas é isso, Gustavo, olha, já estamos aqui com 120 minutos gravados, foi uma conversa excelente, eu acho que a gente atingiu os objetivos, muito obrigado pela sua participação e Obrigado, professor. não esqueça de fazer seu mestrado e seu doutorado, viu? Sim. Partiu fazer para poder voltar já para o Departamento de Saúde Digital. Tudo bem, então eu vou agradecer mais uma vez, parabenizar aí as excelentes colocações do Gustavo, acho que o contraponto que a gente queria fazer foi atingido com galhardia, e eu agradeço a sua participação, Gustavo, e vamos encerrando por aqui. Um forte abraço, um cheiro aí da minha neta, e vamos em frente. Abraço, professor. Boa noite. Boa noite, tchau. E agradecer aqui também, agradecer ao professor, a vocês que estão nos vendo. E vamos continuar com o ciclo de palestras. Agora estamos preparados no dia 2 de maio, com a telemedicina aplicada na cardiologia. Dia 7 de maio, telemedicina aplicada na dermato. E dia 9 de maio, a telemedicina aplicada no oftalmo, né? Eu vou estar lá como moderador e a gente se vê. Então, vamos discutir mais, saber mais o que acontece nessas áreas, nessas especialidades com telemedicina, para vocês saberem um pouco mais específico o que é feito no nosso país. E a gente se vê. Obrigado.